Claro, todos que trabalhavam com Elvis tinham certas vantagens, embora, compreensivelmente, algumas fossem muito mais atraentes do que outras. Um dos melhores benefícios extras eram as mulheres. Os estudos espirituais parecem ser inconsistentes com a atmosfera de festa em Hollywood, mas até mesmo esse aspecto da vida assumiu um toque típico de Elvis. Quase todas as noites em que ele estava em Hollywood, cerca de 100 jovens se reuniam do lado de fora da casa. Agora, havendo apenas um Elvis, restavam 99 outros encontros possíveis para todos os outros escolherem. Os rapazes se enfeitavam com camisas elegantes e botas finas de couro preto, tentando estar no auge da sua beleza. Claro, a maioria das garotas queria Elvis, mas havia muitas que, sabendo das poucas chances de se conectar com ele, arriscavam no sistema de filtragem. A hora da festa era anunciada por um ou dois rapazes parados perto da porta da frente aberta. Você, aí atrás você também. Gritavam apontando para suas escolhas. Minutos depois, 15 ou mais garotas estavam lá dentro, cada uma se perguntando se aquela era a sua noite de sorte. Toda noite era uma festa, mas nunca com álcool ou drogas. Essas festas me lembravam das festas de colégio com acompanhante que eu costumava ir com Rick Nelson. Só refrigerante, batata frita e molho. Muito certinho, especialmente considerando o que acontecia em outras festas de Hollywood naquele período. Algumas garotas podiam realmente até ir para a cozinha e cozinhar um pouco. Não havia nada selvagem, nenhuma orgia. Elvis era muito hétero e muito intimidado por qualquer coisa abertamente sexual para isso. Além disso, embora ele não fosse mais o alvo do escândalo que fora nos anos 50, ele respeitava a ameaça sempre presente de má publicidade. E ele tinha que considerar Priscila, esperando tão pacientemente em casa. Anos depois, quando li histórias ridículas sobre orgias e coisas como espelhos falsos, eu tive que rir. Eu nunca tinha visto nada parecido naquela época, e se existisse, eu teria visto. Também mantendo esses encontros discretos estava o tipo de garota que aparecia predominantemente certinha, doce, saudável e simplesmente simpática. Naturalmente, algumas vinham com o propósito expresso de se deitar com o rei. Mas para o olho treinado, suas intenções eram transparentes. A repulsa instintiva de Elvis por uma mulher descarada e agressiva não podia ser disfarçada. E depois de um tempo, tornou-se conhecido que certo comportamento não era bem-vindo. Isso não quer dizer que nada desagradável tenha acontecido na casa de Elvis, apenas que raramente acontecia com Elvis. Todas as noites, Elvis sentava-se em um grande sofá na sala de estar, tocando violão e cantando, ou filosofando e falando sobre seus livros. Ele falava sobre a vida após a morte e, previsivelmente, as mulheres adoravam. Eu não diria que havia mais do que algumas com um interesse duradouro nesses assuntos, mas a mera ideia de Elvis, o rei, o suposto grande mulherengo, o símbolo sexual da nossa época, ser tão aberto e sensível era excitante por si só. Elas adoravam. Inúmeras vezes, um dos caras me disse sarcasticamente: nós sabemos,
Então essa é a sua praia? Pegar as garotas? Você entrou nisso tudo por causa das garotas. Funcionou, mas não era por isso que estávamos nisso. Com o passar do tempo, as pessoas ao redor de Elvis começaram a ter uma ideia mais clara do que os estudos espirituais envolviam e seu efeito no comportamento de Elvis. Alguns, incluindo Priscila, acreditavam que Elvis mudou. Mudou sua atitude em relação ao sexo por causa dos ensinamentos. Mas, na verdade, seus sentimentos em relação ao sexo, especialmente sexo fora do casamento e promiscuidade, permaneceram praticamente os mesmos. A diferença estava em como Elvis expressava esses sentimentos depois que os ensinamentos os articulavam para ele. Sexo e comportamento sexual são discutidos com muita franqueza em muitos dos livros que Elvis leu, e seus valores coincidiam com aqueles com os quais ele cresceu, os valores de sua mãe. Em seu coração, Elvis queria desesperadamente viver de acordo com seu ideal de pessoa moral. Ele percebeu e aceitou que ser tão bom nem sempre era possível. Embora Elvis tivesse transcendido a maioria das limitações de seu passado e vivido com menos restrições do que o resto de nós, ele lutou contra a tentação. Ela sempre esteve lá e ele era humano. Ainda assim, ele se sentiu compelido a viver uma vida moral, mesmo que a maioria das pessoas não esperasse isso dele.